Fala, matador de filisteus, derrubador de gigante. Então, não esquece no coração, antes de iniciarmos essa palavra profética para a sua vida, que vai abençoar você, aqui no coração nós temos um grande detalhe. Deixa o seu like, não esquece de curtir esse conteúdo. Então, embaixo dele, o mais importante, o seu comentário. Se você gostou, o que você achou, qual é a sua opinião. Essa, para mim, é uma das melhores interações que o criador de conteúdo tem com o seu público. Obviamente que eu vou responder a você. Então, deixe seu comentário, é muito importante. Ainda que seja uma crítica, ainda que seja qualquer tipo de censura, o mais importante é que você comente. E não esquece na setinha de deixar o seu compartilhamento e também lá na opção rolando para a esquerda, você vai ver o mimo grátis. O mimo grátis vai impulsionar essa publicação e abençoar. E não esqueça também de republicar o compartilhe no mínimo com 10 amigos, abençoando essa publicação. Sem mais delongas, eu quero falar de um assunto muito importante, um fato muito curioso, em que muitas pessoas ainda não se atentaram para o que está em Mateus, capítulo de número 24 e 25. Deixa eu citar um texto. Um deles é que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Agora se pergunte, qual é o cenário, qual é o texto bíblico, qual é a narrativa textual que fala acerca dos dias de Noé? Em Hebreus vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Então, Noé anunciou o juízo. Noé anunciou o dilúvio. Amém ou não amém? Mas, durante 120 anos anunciando, não teve crédito a sua palavra. Somente salvou-se Noé e a sua família, seus filhos e as suas noras, e os animais que assim o Senhor deu o poder a Noé para os conduzir até a arca. Então, o derrubador de gigantes. Naquele tempo também existiam os Néfilins, varões de renome da antiguidade, os mestiços, filhas dos homens com os filhos de Deus. Segundo a tradução, eram anjos com humanos. E aí nasceram os gigantes. A pergunta é: se eles foram destruídos no dilúvio? A Bíblia não narra que foram, mas que veio juízo. Então, como esses gigantes aparecem lá na frente? Golias era o quê? Gigante. Então preste atenção, matador de filisteu. Não quero colocar nenhuma pulga atrás da sua orelha e nenhum grilo na sua cuca. Mas pare para pensar. E Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que não traria mais o juízo como fez com o dilúvio. Mas vamos caminhar mais adiante. Também Jesus fala de uma parábola das 10 virgens. Entenda, parábola é apenas uma ilustração de uma realidade vindoura que poderia acontecer. Aleluia. E nessa parábola existiam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. No texto da parábola, a Bíblia vai dizer que as prudentes e as loucas estavam sempre juntas. Porém, esperando o noivo, as loucas pediram às prudentes se elas pudessem, para que elas cedessem a elas um pouco de azeite. As prudentes disseram que não, vai até o armazém e compra. Então eu entendo que o azeite não é de graça e tem um preço a ser pago. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é que elas tinham comunhão, as loucas e as prudentes. Mas o texto, quando diz loucas, insanas, a maior insanidade delas foi não estar com o tanque cheio até a vinda do noivo. Aleluia! Tem muita gente dentro das denominações que é assim. São loucas. Se contenta com um pouquinho, mas nunca estão com o tanque cheio. Tem até um pouquinho de unção,
um pouquinho de leitura bíblica, um pouquinho de idas e vindas ao templo. Elas têm um pouquinho de tudo, mas o principal elas não têm. Nunca andam de tanque cheio. Aleluia! Nunca estarão com azeite suficiente. Então, tem muita gente que pensa, eu vou no culto, eu leio a Bíblia, eu vou isso, eu faço aquilo, um montão de protocolo religioso. Cumpre a liturgia, mas na realidade, azeite que é bom, nada. Só um pouquinho. Só um pouquinho de azeite. Então, derrubador de gigante, que Deus possa abençoar a sua vida. Faz uma análise. Quem você é? Ou como você está aguardando a vinda do Filho do Homem? Como a louca ou como a prudente? Com um pouquinho de azeite ou com o tanque completo? Sem pagar o preço? Claro que tem que pagar. Sabe qual é o preço a se pagar pelo azeite? A santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, não adianta. Não adianta ser um pouquinho de tudo e não ser santo. As pessoas têm uma ideia muito errada da palavra santo. Santo é o separado. Santo é aquele que se santifica na oração. Tudo é santificado na oração. Então, um cristão que não ora, ele não se santifica. E como é que é a oração? Fala comigo. Qual que Jesus ensinou aos discípulos? A oração do Pai Nosso, para muitos é um amuleto, porque ele lê e acha que já orou o texto. Mas ele não procura entender o que Jesus estava dizendo. Santo é o teu nome. Jesus não ousou pronunciar o nome do Senhor, do Eterno, fora do templo. Simplesmente o chamou de Abba. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus ensina você a pedir as necessidades. Só o pão diário. Você não precisa mais do que isso. Agora eu te pergunto, espiritualmente, quem é o pão vivo que desceu do céu? Quem é e qual é o pão diário que você precisa? Cristo. Aleluia! Então, se não se alimentar dele, o pão sem fermento, você não tem saúde espiritual. Você não vai ter saúde emocional. Então, matador de filisteu, derrubador gigante, eu quero encerrar essa palavra aqui. E eu espero que você literalmente busque a Deus. Se prepare para se encontrar com Ele. Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Quem é selado pelo Espírito Santo não tem livre-arbítrio. Pode até ter escolhas erradas, mas vai colher as consequências. Todas as nossas escolhas e direcionamentos errados trarão consequências. Mas eu quero deixar uma palavra para você. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Tudo que é bênção vinda da parte de Deus não é com dores. Bênção é bênção, não é para gemer. Tá doendo? Então não é bênção. Larga isso aí. Parei. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo. Bora que bora. Se eu fosse dar um tema, que tema eu daria? Jesus deu tema para alguma palavra? Ele simplesmente citava as escrituras e ensinava. Simples assim. Shalom.